Boa noite! Quarta-feira é dia de Live Love. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui do Rio para todo o planeta. Vamos conversar? Vamos! Que hoje tem convidado especial. Hoje, Live Love com Orlando. Orlando Costa vem falar aqui sobre as dores masculinas. São os homens nos divã. Aí, homens! Bem-vindo, homens! Vem, amarado! E venham as deusas também, né? Venham as deusas porque esse papo tá pra ele, tá pra elas. Depois da repercussão aqui de um post onde eu falei sobre as dores masculinas, eu senti um suspiro aqui de alívio de muitos homens tendo as suas dores reconhecidas, né? Não é porque eles não falam sobre as dores que não exista. Na Live Love da semana passada eu falei bastante sobre isso, como as dores masculinas influenciam nas dores femininas e como as dores femininas influenciam nas dores masculinas. E aí o que a gente faz com tudo isso? Essa guerra dos sexos, como é que a gente faz para harmonizar tudo isso, né? Então essa semana eu trouxe um Shiva aqui, né? Tô trazendo um Shiva aqui para tecer mais sobre esse assunto, porque eu estou mulher, eu estou na biologia mulher, eu conheço as dores do feminino, mas eu não posso aqui falar das dores do masculino, né? Eu não estou homem nesse momento. Então eu vou chamar uma pessoa que vai aqui dar o que falar. Orlando Costa para estar ao vivo com a gente. Mais uma vez, segunda live com ele. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Já pega esse aviãozinho aqui, ó, já manda essa live para aquele seu amigo, para aquela sua amiga. Boa noite, Orlando! Oi, Anne, tudo bem? Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Tudo jóia? Prazer estar aqui, pô. Que massa, cara. Adoro quando tu vem aqui. Adoro poder trocar contigo aqui. Nossos trabalhos, eles são muito similares. Nós estamos aqui trabalhando com as dores, harmonizando essas dores, trazendo nova compreensão aos relacionamentos, e você trabalhando com o público feminino, né, desvendando aí também o universo masculino para elas e atendendo a esse público masculino que eu acho tão essencial e tão importante, e é disso que a gente vai falar hoje com os homens no divã, né? Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. E você está me ouvindo bem também? Super! Galera, se puder dar o feedback pra gente aí, se tiver algum problema, vocês avisem a gente aqui, pra gente não ter ruído na comunicação. Orlando, então, há uns dias eu postei aqui a sugestão de um homem, até que me mandou por inbox, falando sobre as dores masculinas, né? Que quase não são faladas, não são pronunciadas. E aquilo me tocou, né? E eu pensei, uau, é mesmo. A gente vê tanto trabalho para a mulher, né? Como conquistar aquele homem, o que fazer para ter aquele homem, né? Ou como, se ele não me ligar, o que fazer? Falando sobre autoestima, falando sobre disfunção do feminino. E quando é relacionado ao homem, tem muita malhação em cima deles, né? Então, eu senti, quando eu fiz aquele post falando dessas dores masculinas, como se os homens fizessem assim, ó. Nossa! Uma mulher reconhecendo que eu também choro, uma mulher reconhecendo que eu também sinto, uma mulher reconhecendo, né? Uma mulher que faz um trabalho de empoderamento falando que homem também sente. E eu senti esse suspiro de alívio. E esses homens, eu tenho indicado muito para você. Ai, Anne, você não faz uma jornada de empoderamento para homem? Olha, eu falo, não faço, mas tem esse homem aqui que faz, que ele tem um discurso maravilhoso. E eu sei que tem outros homens também, Orlando, que fazem um trabalho riquíssimo. Mas você, eu acho legal, e é isso que eu quero que você venha falar, porque você tem esse perfil homão, machão, que faz musculação e que tem o perfil de homem que não tá nem aí para terapia. Mas vem cá, Orlando. Os homens estão buscando ajuda mesmo? Eles estão te buscando? Quem são esses homens que estão chegando aí? Nossa, Anne, você tocou num ponto que é muito curioso, né? O não ter o perfil. E o não ter o perfil é justamente, acredito eu, aquilo que faz com que esses homens que também não têm o perfil venham procurar o meu trabalho de constelação, de aconselhamento, de reconciliação com o feminino e masculino, de reconciliação com o sistema familiar. Então, justamente por eu não ter o estereótipo do terapeuta convencional, né, que todo mundo pensa, você é polícia, você é personal trainer? Não, eu trabalho com terapia.
Eu ficava, como assim, cara? Eu nunca imaginei que você trabalhasse com essas coisas. Justamente por eu falar a língua dos caras, que esse homem que não tem o perfil, você trouxe perfeitamente, Ana. O homem que geralmente, via de regra, ele não procura esse tipo de trabalho, então ele me procura porque ele entende. Opa, este é um cara que eu identifico a linguagem bélica do arquétipo do herói. Eu identifico que esse cara está no campo de batalha comigo e está me ajudando a me erguer. Ele identifica como um igual. Muitas vezes, quando os caras me mandam assim, cara, Orlando, graças a Deus encontrei seu perfil, você para mim é uma referência, não sei o quê. Eu falei, irmão, pode parar de me colocar em pedestal. Aí eu coloco sempre uma imagem que eu adoro, que eu tenho salva, que é um soldado carregando o outro ferido no campo de batalha de costas. Tipo Guerra do Afeganistão, aquela pegada. Eu falo, é isso, nós somos esses caras aqui, irmão. Eu tô com você no front. Eu tô com você no front. Você não vai morrer aqui minguado, você entendeu? Eu vou te carregar, nem que se for até o último momento, irmão. Então, os caras se identificam com essa linguagem, se identificam com esse formato, só que eu consigo entregar para eles regressão de memória, constelação familiar, hipnose, aconselhamento, um monte de coisa que vai trazer harmonia para esse cara, só que com uma roupagem que ele fala, ok, para isso eu me abro, para isso eu me entrego. É gratificante pra caramba, cara, é muito legal. Ô, Orlando, a gente quando fica muito, trabalha muito com as dores femininas, a gente acha que o homem de fato não sente, né? Que são as mulheres as rejeitadas, que são as mulheres que têm baixa autoestima, né? Que são as mulheres que não sabem lidar com o não. Então tá cheio de perfil aqui dando dicas para as mulheres para trabalharem sua autoestima e confiança. Tem muito homem com autoestima baixa? Homem também sente? Homem também sofre por amor, Orlando? Me conta um pouquinho como é que é essa reação dos homens aí? E quais são as dores? Já vou colocar outra pergunta junto. Quais são as principais dores que estão chegando aí para você? O que os homens estão precisando, que você está sentindo hoje? Só para poder falar de algo bastante sério aqui, bastante triste, a mulher ela precisa entender que o índice de suicídio masculino é altíssimo. Os homens se matam muito mais do que as mulheres. Eles tiram a própria vida muito mais do que as mulheres. E com muita frequência, o suicídio masculino, ele vem depois de um término de relação. Né? Então, eu já vi casos de homens jovens, de 20 e poucos anos, tirarem a própria vida depois que terminou com a namorada, que nem era um casamento, era uma namoradinha. O cara não suportou aquilo ali e o cara terminou. Então, os homens, só para dizer isso, os homens sofrem sim, e muitas vezes o sofrimento masculino é levado às últimas consequências. Consequências, por vezes, tristes, trágicas, desastrosas. As dores do masculino são até parecidas com as dores que as mulheres sentem. Eles sentem baixa autoestima, o cara sente que ele está acima do peso, muito parecido com as mulheres. Muitos caras não sentem isso. O homem tem um problema grave com a questão do tamanho do pênis dele, porque a gente tem uma referência do mundo pornográfico, e a gente olha para aqueles caras, os caras com pênis enormes, gigantescos, por isso que eles estão lá na indústria pornográfica, e o cara se compara com aquilo. Fala, poxa, mas a mulher... Então, tem cara que tem várias dinâmicas, várias questões. Caras que, por exemplo, não conseguem se aproximar para conversar com uma mulher, sempre acaba ficando para amigo, porque ele não tem, né, essa questão da energia masculina. Caras que acham que não tem dinheiro suficiente, porque toda mulher vai querer muito dinheiro. Enfim, os caras sofrem pra caramba, tem um monte de noia e sofrem muito quando é traído, sofrem muito quando é agredido, sofre muito quando é humilhado, sofre muito quando o xingam que ele não dá conta de fazer nada, que ele é um bosta, não sei o que sofre. O cara sofre da mesma forma que as mulheres sofrem. Mas é que o sofrimento amoroso masculino, durante muito tempo, ele ficou num limbo de que ninguém poderia falar. Num limbo passado, de que o cara que falava de alguma coisa, o sentimento era rechaçado pela ancestralidade, porque era o mundo, era o espírito da época deles.
O cara tinha que ser forte 24 horas por dia para aguentar o tranco daquela vida. Hoje, muitas vezes, quando o cara vai dizer que está num relacionamento abusivo, ou ele não sabe, ou ele tem vergonha de dizer, porque vão falar que ele é pamonha, que ele é banana, né? Então, e a gente vê muitos casos, é muito comum mesmo. Então, os homens têm dores que são muito parecidas com as mulheres. Só que eu fiz um stories brincando agora. Falei, as mulheres mais conscientes como você estão parando de monopolizar o papel de vítima das relações. Elas falam, peraí, os caras também, às vezes, eles sofrem também. Não é? O sofrimento é do ser humano, colocaram aí. O sofrimento é uma via de mão dupla, né? E, infelizmente, os homens sofrem, esse é um mito. Dizer que o homem não sofre, que ele não está nem aí para nada, sofre e sofre muito, inclusive, às vezes, chegando ao ponto, infelizmente, a gente fala isso com muita dor no coração, infelizmente, do cara não aguentando o rojão, não aguentando o tranco e tirando a própria vida. Então, se eu, numa publicação minha, num trabalho meu, eu consegui desfazer a ideia do cara fazer isso com a própria vida dele, para mim já valeu toda a pena, sabe? Perfeito. Isso representa que os homens são tão vítimas quanto as mulheres do patriarcado, né? E é importante a gente ampliar essa visão e percepção. Ah, que lindo, né? Hoje, no Kim Mão Cósmica, a gente transcendendo uma onda encantada que amplia a visão e a mão cósmica trazendo a cura pela identificação, porque a gente só cura quando a gente identifica. Então, não adianta a gente só sanar as mulheres e esquecer que os homens também têm dor, né? Então a gente não está aqui em pacto de vingança, a gente tem que realmente agregar ambos. Ambos são tão vítimas quanto a mulher desse patriarcado, né? E homens também vivem relacionamentos abusivos, certo, Orlando? Como que seria uma relação abusiva com um homem? O que seria essa relação abusiva para um homem? Porque a gente aqui está farto de saber de uma mulher. Como seria a relação? Até porque, sabe que é legal falar disso? Porque nos nossos discursos aqui para falar de relação abusiva para a mulher, tem muitas que nem sabem que vive relacionamento abusivo e reconhecem por meio de um post, de um vídeo, e falam, caraca, eu tô num relacionamento abusivo, eu nem sabia que eu estava aqui. E pode ser que tenham muitos homens que também estão em relacionamento abusivo e têm medo de falar ou nem reconhecem, porque às vezes acham que a vida é assim. Como que seria, para quem está nos assistindo, os homens estão assistindo, como seria um relacionamento abusivo para eles também? A relação abusiva, apesar de existir, a relação abusiva do homem não contempla tanta violência física, até pela estrutura da mulher. O homem, quando é com relação à mulher, ele costuma partir para a violência física, uma linguagem muito inata ao masculino. Mas há violência física também contra os homens, mas é em menor grau e que às vezes com um potencial, um tapa, alguma coisa assim, que é um potencial menor de destruição, né? Mas, contudo, além de existir, a gente tem visto hoje, infelizmente, as mulheres contratando pessoas para agredirem os homens, matarem homens, para ficar coerando. Aquela loucura que a gente vê, às vezes, nos noticiários, né? Mas no cotidiano, naquilo que é comum, que não é tão grave assim, é aquela mulher que vai fazer uma chantagem emocional com o sujeito, ele não vai entender o que está acontecendo. Quando ele percebe, Anne, ele já não tem contato com mais nenhum amigo. Quando ele percebe, ele já não tem nem mais contato com a família dele. É uma mulher que, por exemplo, que o xinga, que o desmerece, que diz que ele não transa bem, que diz que ele não dá conta de prover a casa, que diz que ele é um merda e etc. E aí tem várias desculpas. Não, mas sabe o que é? Ela é brava, é assim mesmo, mulher é brava mesmo. Não, gente, não é assim. Não é assim, gente. Ela está de TPM. Ok, a gente reconhece a oscilação, mas não justifica a violência contra o sujeito que está ali. Ele vai experimentar também arremesso de objetos, ele vai experimentar arranhar, ele vai experimentar ameaças, vou te deixar, eu vou transar com seu amigo, sabe? Ela vai ferindo muito verbalmente esse sujeito nos pontos fracos dele. E esse cara muitas vezes ele ficou imerso numa narrativa e muitas mulheres acham assim, tem que ser louca mesmo, tem que rodar a baiana mesmo. Não, gente, não tem que ser equilibrado, tem atritos, mas tem que conversar, tem que ter diálogo. Então muitos caras ficaram nessa de que
ela é ciumenta e que é bonitinho ela ser bravinha, eu falo, irmão, abre teu olho, porque quando você for ver, você já está num lugar tão sufocado que você já não sabe mais o que você vai fazer. Então, eu recebo de muita advogada que está com clientes homens, de ex que não aceitou o fim da relação, e dá um jeito de riscar o carro do sujeito, vai na porta do trabalho do sujeito, e inferniza a vida do cara de tudo quanto é jeito. Então, são homens que estão passando, sim, por relações abusivas. Então, o homem ele precisa perceber que, vou falar para os homens aqui, não é normal, senhores, ser xingado, não é normal ser agredido, não é normal ficar sendo comparado para ser ferido na tua autoestima, tá? Não é normal que os senhores não tenham mais contato com nenhum amigo porque ela não gosta e você, não, eu vou evitar brigar porque ela é brava, né? Muitos homens são perfil de homem que não gosta do atrito. Eu sei porque meu pai é assim. Meu pai detesta o atrito. Então, meu pai foi um homem que, quando se casou, ele tinha uma coleção de livros de uma determinada religião, que ele adorava ler, e minha mãe falou, esses livros não vão ficar aqui em casa. E ele teve, para não ter atrito, que se livrar dos livros. Ele gostava muito de tocar violão. Minha mãe implicava com o violão. Ele também depois não teve violão. É um tipo de relacionamento que nunca houve uma agressão física da minha mãe, mas para ele evitar atrito, ele se submetia aos caprichos, porque ele não gosta de brigar, ele gosta da casa em paz, etc, etc, etc. No entanto, quando eu atingi determinada idade, pelos destinos da vida, eu comecei a querer ler os livros daquela religião, os livros começaram a voltar porque eu comprava, e eu quis tocar guitarra quando era adolescente, o violão voltou para casa. Aí minha mãe já não se importou tanto, né? Olha que louco. Eu falo muito aqui para as alunas e seguidoras, assim, que nós não temos a força física, mas nós temos um psicológico do caralho. Porque a gente pode não ter a força de machucar um homem fisicamente, mas a mulher, ela é muito ardil, ela é bastante ardilosa. Ela pensa nos mínimos detalhes, na vingança, onde ela vai atacar. A mulher, ela tem as várias caixinhas abertas, tanto que é o melhor que a FBI não existe, né? A mulher é melhor que a FBI, né? Porque quando quer descobrir algo, ela descobre. Né? Quando ela quer se vingar, ela se vinga. Quando ela quer montar armadilha, ela monta. E os caras, às vezes, ficam meio inocentão, assim, né? Vão caindo, vão caindo, vão caindo. Quando vê, já tá com a corda no pescoço. Quando vê, a mulher tá chantageando ele com filho, com sexo, né? Porque as mulheres, manas, é importante eu estar falando isso, e esse assunto aqui é assunto para gente madura, tá? Isso aqui é assunto para quem está num grau de maturidade, ampliando a visão, a percepção. Porque quando eu começo a falar disso, muitas mulheres falam, mas o patriarcado é estrutural. Gente, calma lá, vamos tirar um pouquinho esse véu da vítima e vamos ampliar um pouquinho a percepção e perceber que nós também temos muitas sombras. Chega da gente ficar se colocando tanto quanto vítima e perceber quantas sombras também a gente projeta dentro de uma relação. Porque eu estava num relacionamento tóxico e abusivo. Tá, você estava porque você também estava tóxica e abusiva. Agora é culpa da mulher. Não, ninguém está culpando nada. É campo de ressonância, né? Então, a mulher, ela também sabe ser bastante ardil. Ela também faz um lance de conquistar, no sentido de não conquistar, seduzir aquele homem sexualmente para ter o que ela quer e depois vai embora. Acontece muito isso, não acontece, Orlando? Olha, o que tem de perfil que as pessoas mandam para mim, que tem milhões de seguidores, que ficam ensinando mulher a dar um jeito de dar golpe em cara rico, não está escrito. Ou seja, usando justamente... E tem milhões e elas aplaudem, elas acham o máximo. Teve um que eu assisti outro dia, que a mulher mandou lá na caixinha lá da pessoa, né, que faz as publicações. Porque o meu marido é sócio do irmão dele. Eu estou pegando o irmão dele também porque eu quero a empresa toda. Porra, cara. E as mulheres aplaudindo, achando o máximo aquilo. Cara, isso isso não é nem humano. Isso daí é um nível instintivo, um nível baixo demais. É o pacto de vingança, né, Orlando? Eu sinto que é um pacto de vingança, assim, que não vai levar a lugar nenhum. Exatamente, né? O trabalho nosso, Anne, ele é um trabalho de reconciliação. As mulheres que estão usando da narrativa do empoderamento, que tem uma proposta que é bacana, da mulher ter a carreira dela, da mulher fazer o esporte que ela quer, etc., isso é salutar,
isso, quando entra naquilo que as próprias mulheres, eu fico feliz quando as mulheres reconhecem, que é o tal do empoderamento, que ele é tóxico, ou seja, eu me coloco acima do outro e piso no outro. Gente, o Jung dizia que o oposto do amor não é o ódio, é o poder. Onde há poder não costuma haver amor. O amor não pode florescer num jardim que tem poder de adubo. Entendeu? Então, essa necessidade de ser maior, de ser grande. Outro dia eu vi uma mulher falando que é o seguinte: a mulher sempre quis ser desejada, e tá ótimo. O duro é que essa geração, ela não quer ser só desejada, ela quer ser temida. E para você ser temida, você tem que recrutar muita energia masculina. Para você se colocar nessa posição de ataque, de revanchismo, de vingança. E quando a gente percebe que a mulher executa por muito tempo essa energia, ela vai adoecendo, ela perde poder de intuição, ela perde o poder da sensibilidade, ela se torna ali a tal da eterna guerreira, entendeu? E a gente vê, não raro, essa mulher adoecendo, inclusive do ponto de vista físico, porque é tanta desconexão com a energia feminina, que ela cura, que ela calma, que ela traz vida, que ela traz colorido, que ela abençoa, que ela nutre, que ela é abundante, que ela é criativa, que essa mulher vai se tornando uma floresta seca por dentro, secando, secando, secando. É triste e preocupante, sabe? É Real, triste ver. real. Eu fiz muito sincrônico. Eu fiz hoje o meu último vídeo postado foi exatamente sobre isso, que a mulher está exausta e que nunca houve tantas mulheres com disfunções do seu feminino, do seu útero, enfim, quanto agora. E por que isso, né, manas? Vamos refletir sobre isso, vamos questionar sobre isso, que foi esse empoderamento, que eu não desmereço, ele é legítimo, ele é importante, né? Essa luta foi necessário, porque a gente também estava num pé de situação onde a gente nem existia. O que ainda acontece hoje, por exemplo, o Afeganistão, o que está acontecendo lá naquelas terras? A gente está em pleno Meu século Deus. 2021, a gente ainda vive essa realidade para as coisas de filme, mas isso era algo natural há muito pouco tempo atrás. A geração das nossas avós já viram muita coisa, né? Então, década de 50, a gente não está tão distante, a gente já viveu uma realidade absurda com o feminino. Então, foi necessário, sim, nascer a guerreira, né? Essa mulher que levanta a espada, o escudo, mas calma lá, eu acho que está na hora agora da gente dar mais um passo adelante, que não precisa mais dessa força tão psicológica, né? Hoje mesmo eu vi num perfil que eu sigo aqui, Mulheres de Valor, e tem umas coisas muito bacanas, mas tem umas coisas que induzem a mulher a essa mulher guerreira, como se fosse um orgulho ser essa mulher guerreira. Não que não seja orgulho, né? Não que a gente tem que também abandonar, porque é necessário a gente ter essa energia também para a gente conquistar o nosso dinheiro, a nossa casa. Mas a gente está overreacted, assim, a gente está reagindo demais, a gente está além da conta. E é importante a gente trazer essa reflexão, ela é urgente, Orlando. Esse nosso diálogo, essa reflexão, ela é urgente, porque senão a gente vai repetir a história. Nós já vivemos uma situação matrilinear, matrifocal, onde as mulheres tinham de fato muito poder. E o que aconteceu? Houve mulheres que sobrepujaram esse poder, pegaram esse poder e massacraram os homens, sim. Eles usavam os homens apenas para fertilidade e às vezes e matavam até os homens. Teve um grupo de mulheres que fizeram isso. E aí agora a gente volta para uma outra polaridade do patriarcado. E aí agora nesse movimento que a gente está ganhando consciência, a gente também tem que tomar muito cuidado, mulheres. E é por isso que eu trago aqui essa narrativa, o Orlando, para falar, para a gente não voltar nesse pacto de vingança, para que a gente não venha aqui se vingar de séculos de dominação e achando que a gente é a vítima sempre, sempre, e não olhar que somos todos humanos no fim das contas. E que no fim o que nós mais desejamos é estar harmonizados nas relações, né? Que é, na verdade, essencial que homem e mulher se harmonizem. Harmonizem para que a gente possa transcender quanto ser. Porque senão a gente vai ficar em pacto de vingança para sempre, manas. E se a gente voltar nesse poder do feminino, daqui a pouco lá na frente vem o poder do masculino. Vamos parar agora com esse negócio. Vamos parar agora que a gente tem ferramentas aqui onde a gente pode falar sobre isso, levantar consciência sobre isso, né? Bom, Orlando, tem uma questão que eu acho que é interessante, assim, né? Onde a gente tá tendo muitos homens banana, né? Que a gente fala os princesos, os Enzos, os bananas. Você acha que os homens, eles também se acomodaram
com esse empoderamento feminino? Nossa, tem várias questões que envolvem, né? O que a gente tem visto é uma geração em que as mulheres aprenderam a recrutar e foram incentivadas e estimuladas a recrutar bastante energia masculina, e os homens, em algum momento, foram se desconectando, inclusive, um dos outros. Somos, obviamente, a geração dos meninos que mais cresceu sem a presença do pai, por exemplo. Então, começa a haver quebra, em constelação de fala, começa a haver quebra das referências. Então, hoje, o menino, ele sai daquela esfera do paterno, ele fica muito na esfera do materno, ele vai na escola, ele tem a esfera da professora, então ele vai crescendo numa esfera totalmente de energia mais feminina. O problema central dessa geração de homens que são donzelos, que são princesas, etc., é que alguns homens são inconscientes disso, e quando a gente leva esse assunto para eles falam, poxa, era por isso que eu não estava conseguindo ter uma namorada. Poxa, era essa questão, eu me sinto assim. O que é um homem cheio de energia feminina? Muitas vezes, quando ele não está bem, ele é apático, ele é medroso, ele não tem convicção, ele é inseguro, ele não protagoniza a própria história. A gente está vendo cada vez casais assim, mulheres super fortes, dentro de uma relação, uma imagem de uma mulher muito forte, e de um homem encolhido. Não tem jeito, se a mulher está ocupando na relação o espaço de esfera masculina, o homem vai ocupar o espaço de esfera feminina. O problema é que nesse lugar a mulher, em 5, 6 meses, ela já está tão irritada com aquele sujeito, por mais moderna que ela possa ser, ela está tão irritada com aquele cara, com aquela, que ela começa a querer esganar ele. Isso a gente vê com muita frequência. Só que alguns caras, alguns não, muitos, Anne, infelizmente, eles excluíram o masculino deles. Algumas mulheres indicam o meu perfil para uma namorada, para o ex-namorado, e ele se sente às vezes ofendido. Ela falou, Orlando, o que eu faço com esse cara? Ele é um donzelo convicto. E eu vou dizer, eu não sou o problema dele. O problema dele é o pai. Olha como que ele sente o pai, como ele sente o avô. E muitas vezes, a gente trabalha muito isso em constelação de postura, ele se acha muito melhor do que aqueles caras. Mas olha os resultados que ele está experimentando. Olha o resultado que ele está experimentando nos relacionamentos dele. É fora atrás de fora, ou ele fica sempre para amigo, ou ele não consegue gerar a tal da tensão mais sexualizada com a mulher. Por quê? Porque ele é todo tomado dessa atmosfera mais feminina nele. Todo homem e toda mulher vai carregar as duas polaridades. Mas a gente diz que o homem que atrai a maior parte das mulheres, que a mulher percebe aquele homem, sente uma atração por aquele homem, às vezes ele não precisa dizer uma palavra. Eu falo para os meus seguidores, você percebe que às vezes chega um cara, ele tem um tipão, ele tem uma postura, ele pode não ser o mais bonito, mas ele tem uma postura, uma voz, um posicionamento, um jeito de olhar, um jeito de falar, um magnetismo, que vocês ficam até meio perdidas perto deles, é cara com energia masculina sendo exalada. A mulher recebe aquilo e fica aberta, ela se abre para aquilo ali. Só que vários caras hoje perderam essa conexão, ou rejeitam absolutamente essa conexão. São homens que colocam no pedestal o masculino, o feminino, minha mãe, tadinha da minha mãe é tudo, e rejeita absolutamente o masculino, primeiramente rejeitando o próprio pai. Né? Então, eu trabalho muito com esses caras, essa reconexão com essa ancestralidade, com essa linhagem masculina, porque eu falo para os caras, o cara canalha não vai me procurar, o cara canalha está nadando de braçada. Eu quero te transformar num cara que você não sofra mais rejeição de mulheres, abandono de mulheres. Eu sei que você é um cara bem intencionado. Eu sei que você é um cara que quer um relacionamento sério na maioria das vezes. Mas as mulheres não estão suportando ficar muito tempo com você, porque você se torna uma amiga delas. E eu quero te colocar no...
Perdão, pode terminar. Me veio aqui Eu quero te tirar do lugar do homem bonzinho para te colocar no lugar de um homem bom, justo, probo, reto, firme, que vai sim ser leal, vai amar a pessoa que você escolher para estar do seu lado, vai ser fiel, vai ser leal, vai ser carinhoso, vai ser sensível quando ela precisar de você, mas não vai ficar toda hora, vai guerreira, faz você, eu tô aqui no lugar do feminino, não, porque é isso que ela está esperando de você. Tá maluco, isso acaba até com o nosso tesão. Nossa. Pois é. O tesão da mulher está muito intimamente ligado com a admiração que ela tem desse homem. A gente permite esse homem nos penetrar quando a gente vê que ele é viril, quando a gente vê que ele tem a espada, quando a gente percebe que ele nos dá segurança. Aí a gente fica molhada mesmo para esse homem, sabe? Aí dá vontade mesmo de ter esse homão, sabe? Do contrário, a gente não sente de ser penetrado por fraco. É muito doido, a gente seca. É muito doido isso. Essa questão do pai, eu acho bem importante, porque o reflexo do pai na vida do homem e da mulher é muito forte, né? Da mulher também tem um reflexo bem importante, até postei hoje sobre isso. Mas já que estamos falando de homem, você acha que a questão da traição, né? A constelação familiar também explica isso, né? De buscar um terceiro elemento, de buscar uma terceira pessoa, né? Às vezes não teve contato com o pai, não tem um relacionamento bom com o pai. Quem sabe esse homem que está motivado, claro que tem também a questão do mau caratismo, né? Da falta de vergonha na cara, que a gente não vai ficar aqui passando pano para isso, não. Mas tem motivação também às traições, à busca desse terceiro elemento? Se explica isso na constelação também? A motivação da Pessoal, traição? há tantas teorias, inclusive na constelação, que dizem respeito à traição, que eu costumo dizer para a pessoa que é traída, ainda que você procure todas as teorias, a traição não se justifica na prática. Ainda que se tenha todo tipo de teoria. Então, por exemplo, é o cara que talvez ele via o pai fazendo, ele replica aquele comportamento do pai, né? São relações que a gente já viu falar, em que a mulher passa a querer ser mãe do cara, ele procura, às vezes, uma mulher da altura dele, lá na rua. Essa... Eu caí aqui e voltei. Travou um pouquinho. Isso, voltou. Bem, então, essa questão de triangulação, por exemplo, acho que é uma das primeiras triangulações que a mulher tem que olhar antes de entrar no relacionamento com o homem, as questões dela, porque ela está atraindo esse tipo de homem, e o homem, a primeira traição, entre aspas, que há em determinado tipo de homem, Anne, é o triângulo homem, namorado ou esposa e a mãe dele. Essa é uma das primeiras que a mulher precisa olhar. Porque é você, nesse caso, que é a amante. A esposa dele, psiquicamente, é a mãe. Então, isso é importante que as mulheres observem, que a gente costuma falar os filhinhos da mamãe, os príncipes da mamãe. Então, sempre a mãe vai estar em primeiro lugar. O coração dele está com a mãe, o corpo está com você. A alma dele está com a mãe e o corpo está ali com você. Então, você sente um homem, às vezes, pela metade. Então, por exemplo, na dinâmica normal de traição, onde ele encontra uma outra mulher na rua, é porque dentro de casa, hierarquicamente, ele não está da mesma altura dela, ele se sente filho, e aí ele, com a mãe, ele procura ali fora uma outra mulher. Você tem a dinâmica de repetição com a questão do pai, do comportamento do pai. Você tem às vezes, uma questão ali com aquele sujeito às vezes, baixa autoestima dele mesmo, que ele quer provar que ele é pegador, que ele é casado, só que tem outras mulheres, e daí, enfim, tem vários tipos de dinâmica, mas eu repito, para a pessoa que é traída, apesar de existir várias teorias interessantes acerca da motivação mais profunda que leva alguém a trair, sempre será no final uma escolha individual, proposital e pessoal. Então, casais que passam por traição, por exemplo, na constelação, aí sim, totalmente constelação aqui, não existe muito essa questão do simplesmente eu te perdoo.
está tudo resolvido. Não, a gente entende que pelo princípio do equilíbrio, aliás, aquele casal vai precisar, aquela mulher, que no caso foi traída, por exemplo, ela precisa ser reparada de alguma forma. Ela precisa ter sua dignidade minimamente restaurada por alguma coisa que ela vai combinar daquele cara para que recompense este ato. É aquilo que Bert Hellinger chamava do troco, porque no troco todo mundo volta para o mesmo lugar. Se você tem uma pessoa que sempre perdoa numa relação, Anne, essa pessoa faz assim, por mais poético que isso possa parecer, essa pessoa faz assim, ela passa a ser o quê? Redentora. E a gente, na nossa cultura, tem muito essa questão de ser redentor para poder ter um lugar no céu, por exemplo. Mas isso causa um desequilíbrio numa relação afetiva entre homem e mulher. Homens e mulheres têm que estar sempre no mesmo patamar. Se você quer entrar numa relação para ser a boa samaritana, para ser aquela que vai ser santificada por estar sempre perdoando, saiba que é uma postura muito mais do teu ego, de achar que você vai ter, no fim da sua vida, um lugar bom, do que simplesmente uma prática correta de interação entre homem e mulher. Esse assunto é polêmico pra caramba do troco. Isso dá uma confusão terrível. Isso que eu ia te perguntar, o que seria o troco? Gente, a imagem do Orlando sumiu sim, pra mim até tá congelada, mas eu acho que o áudio tá fluindo aí pra vocês, né? O áudio dele tá chegando. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Você tá travado. Você tá que nem eu na nossa última live, assim. Não tá travado. Você quer que eu saia? Para mim, eu tô perguntando. Você quer que eu saia e entre de novo? Pode ser. Pode ser. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Beleza, combinado. Porque é bom a pessoa falar, a gente vê, né? E aí, gente? Tá bom? Estão gostando? Manda esse aviãozinho aqui, ó, para aquele amigo, para aquela amiga, para ouvir essa live aqui, tá? Porque tem muita coisa aqui para perguntar. Ainda tem as perguntas, né, de vocês, que vocês mandaram para mim aqui. Tem umas perguntinhas aqui que eu quero passar para ele. Que bom que vocês estão gostando também. Tô adorando. Tô adorando. Somos, né, também visuais. Aí, ó. Orlando voltou. Pronto. E aí, voltando. Não dá para acabar essa live assim no meio. Esse coito interrompido aqui, tá maluco? Deixa eu botar aqui. Homens no divã. Maravilha. O pessoal tá voltando. Arro. Então, você estava falando a questão do troco, né? A gente está falando de traição aqui, né? Constelação. O que seria, assim? Porque eu já li isso uma vez, já ouvi uma vez, isso foi até uma questão que surgiu para mim, eu não achei essa resposta. Como seria isso, Orlando? Fiquei bem curiosa com isso. Como que você... A gente precisa... É o seguinte, existe o princípio da ordem, né? Um princípio sistêmico. A constelação tem 3 grandes princípios ou leis, que é a ordem ou hierarquia, o princípio do equilíbrio, que era esse que a gente está falando, e o princípio do pertencimento. Na relação de pais e filhos, impera o princípio da ordem ou hierarquia. Os pais dão e os filhos recebem. Os pais, por pior que possam ser, eles deram a vida, eles geraram a vida, te colocaram no mundo, então não tem como o filho voltar com a vida para trás onde você passava para frente. Tá? Então, isso é o princípio da ordem. Nessa relação não existe equilíbrio. Existe uma ordem que vem de uma hierarquia cronológica. Bisavós, avós, meus pais, por aí vai. Tá? Quando se trata de relação de casal, não existe ordem. E nem posições de ordem. Existe princípio do equilíbrio. O princípio do equilíbrio prevê o seguinte: eu contribuo com a relação e a minha esposa contribui também. Eu me entrego para a relação e a minha esposa se entrega também. Quando um apenas do casal faz essa entrega, promove essa entrega, a relação entra em desequilíbrio. Por isso que a gente diz, deixa o outro fazer um pouco também. É preciso que ambos contribuam para alimentar aquela relação. Pois bem, dentro do princípio do equilíbrio, como que uma relação prospera? Olha, a minha esposa fez algo bacana na relação.
Eu preciso, entre aspas, no bom sentido, competir com ela. Ah, não, vou fazer algo mais bacana para a gente ainda. Ela fala, não, agora é minha vez de fazer algo mais bacana ainda para nós. Olha a relação, como é que ela vai fazendo. Ela vai escalonando, ela vai prosperando, tá? Então, isso é o troco naquilo que é bom. Eu faço um pouco, e o Hellinger dizia, faça um pouquinho mais do que o outro fez no seu jeito. Com o que você pode fazer. E assim a relação vai prosperando. Quando? Mas e quando é algo ruim? Qual que é a sugestão? Olha, fez algo ruim? Devolva ou pede a reparação ligeiramente menor. Mas por que não maior? Porque senão entra guerra, vira guerra. Um quer ferir mais o outro. Um pouquinho menor, uma reparação um pouquinho menor. Estabeleceu o equilíbrio, fui ferido, você me feriu também, agora eu feri, eu fui reparado, começamos do zero, estamos em equilíbrio de novo, eu não sou redentor nem maior que você. O problema é que algumas pessoas, elas recebem traição, recebem desrespeito, recebem um monte de coisa na relação, e ela fica assim, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Se colocando, quando na verdade, em boa parte das vezes, não é um perdão legítimo, é um medo de se posicionar e perder o outro. Eu finjo que eu estou perdoando ali, porque eu morro de medo de entrar no atrito e o outro falar, quer saber, eu vou embora. Como a gente diz aqui no Goiás, empina a carroça e vai embora. Então, é medo. Na maioria das vezes não tem perdão nenhum, é medo. Eu minto para mim mesmo que eu estou perdoando, aquilo continua remoendo, né, ruminando dentro de mim, quando na verdade eu estou com medo de que aquilo ali acabe. Porque eu não aguento ficar sozinho, porque eu tenho um monte de questão. Então, aquele que é como se fosse... se você perdoa sempre, se você passa a mão na cabeça sempre, é como se aquela pessoa fosse ficando em débito com você. Você gera um passivo, você vai colocando um monte de caixa em cima da pessoa, tem uma hora que ela solta as caixas e vai embora. Por quê? Porque é difícil, gente, a gente encarar quem a gente está devendo. Não é bom a gente conviver com quem é nosso credor. Não é? É ruim, é desconfortável. Então, uma relação entre casal, ela exige, para ter uma boa manutenção, equilíbrio. Tanto naquilo que é bom, faça um pouquinho melhor para sempre prosperar e fazer uma montanha de amor, de prosperidade, ou naquilo que é ruim, faça um pouquinho menor para que zere aquela situação e vocês possam começar novamente. Porque se tem um redentor naquela relação, com certeza vai ter sofrimento, com certeza o perdoado costuma ir embora, porque pesa muito para ele ser devedor. Então a dinâmica do troco tão polêmica, ela é mais ou menos assim. Não espere que se você esse perdão que você finge que você está dando para se mostrar muito nobre, para se mostrar assim muito boa samaritana, é só muitas vezes uma imagem egóica sua de que você quer ser muito muito bondosa ou muito bondoso. Quero ser aceita, e isso é reflexo de baixa autoestima. A pessoa que ela tem baixa autoestima, baixo amor próprio, ela é tóxica, ela também é tóxica. Ela é tóxica com ela mesma, porque ela não tem critério, ela fala amém, ela fica baixando a bunda ali, né? E sabe que isso não é coisa só de mulher, tá? Ontem mesmo eu recebi uma mensagem aqui no inbox de um homem, onde ele não fala assim, eu sou, ele não se coloca em primeira pessoa, acho tão bonitinho assim que eles chegam, não fala assim, eu estou passando por isso. Ele fala, e se um homem estiver passando por isso? E se um homem for traído constantemente, mas ele ama a sua esposa e ele quer manter o casamento, o que esse homem faz? Né? Porque isso acontece também. Tem homens que eles também têm medo de perder aquela mulher, aquela estrutura, aquela família. Né? Isso também acontece com os homens. Né? Por a gente fala um negócio desse, parece que é só a mulher que é a traída da história, mas os homens também são traídos, tanto quanto, certo? Bom, com certeza. Outro dia Será? Pode ser que sim? Oi? Tanto quanto pode ser que sim? Existe uma pesquisa que tem alguns anos. Outro dia, uma mulher veio com uma crença no meu... A gente tem crença demais com relação a isso. Todo homem trai, os homens traem 99%, as mulheres 0,1%. Falei, olha, você já colocou alguma pesquisa no Google? Deixa eu falar, tem uma pesquisa de alguns anos da BBC que eles dizem que esse tipo de pesquisa ele é um tipo de pesquisa difícil de ser feito porque você tem que contar com a honestidade do entrevistado.
De qualquer sorte, os pesquisadores fizeram e o número de traições entre homens e mulheres não eram tão distante. Eles, inclusive, acreditavam, pelas margens de erro, que era quase no mesmo patamar. E quando a gente fala, isso aqui é uma pesquisa séria que foi feita. As mulheres falam, ai, mas não é possível. É possível, é porque você está imersa numa narrativa que ficou martelando na cabeça de vocês, como a Anne trouxe anteriormente, de sempre ser a vítima, sempre ser a coitadinha, que você não está enxergando o que está acontecendo na realidade. Só que os homens estão enxergando o que está acontecendo na realidade. Por isso que os homens têm muitas vezes dificuldade de se conectar com perfis que trabalham com desenvolvimento, com relacionamento, porque ele entra e só malhação em cima dos caras. Mas fala, gente, mas não é isso que eu vivi, não é isso que o meu amigo viveu esses dias com a mulher dele, não é isso. Aí os caras vão encontrar redutos, porque cada ação tem uma reação. Se as mulheres pensam que elas estão reunidas, xingando o homem o dia inteiro, amaldiçoando o homem o dia inteiro, muitos homens estão reunidos fazendo exatamente a mesma coisa. Porque cada ação tem uma reação. Então, você tem de um lado, você tem a misandria, ou missandria, do outro você tem a misoginia. Ou seja, guerra mesmo. E, infelizmente, pessoal, essa guerra está sendo protagonizada por pessoas cada vez mais jovens. Meninas de 19 e 20 anos e rapazes de 19 e 20 anos. Que chegaram num patamar de dizer o seguinte, eu vou namorar uma mulher, para mim é muito melhor pagar uma garota de programa 1 ou 2 vezes por mês. Para ser traído, para ser não sei o quê, para ser não sei o quê, para ser não sei o quê. Não, eu prefiro ficar aqui onde eu estou. Infelizmente, tem muito cara jovem com esse tipo de pensamento. É a guerra total acontecendo, atingindo camadas da população nossa que deveriam estar justamente o contrário. Deveriam estar querendo a se relacionar, começar a construir grandes relacionamentos. Não, pelo contrário. É a fase em que mais eles se afundam nessas narrativas mais radicais de ódio ao sexo oposto e vão adoecendo. E aí esse rapaz tão jovem, ele está nesse ambiente coletivo de internet e ele olha para a mulher na rua, ele tem vontade de bater na mulher, porque nenhuma mulher presta, porque a nossa mente, ela passa muito facilmente pelo processo de generalização. Passa vocês, mulheres, 1 hora na internet, nesses perfis que ficam amaldiçoando o homem, e saia na rua e olhe para o homem para você ver a raiva que você fica. Porque você está tomada por essa atmosfera, ou aquilo que o pessoal mais espiritualista diz, essa egrégora. Essa egrégora que reverbera raiva, que reverbera desconfiança, que reverbera generalizações. Então, para esses caras, nenhuma mulher presta, é tudo interesseiro, é tudo isso, tudo aquilo, e para essas mulheres, a maioria dos caras é abusivo, é isso e aquilo. Ou seja, é um processo total de generalização. É muito Cuidado. doido isso que você está falando, e é muito real ao mesmo tempo, porque eu até comentei contigo isso na última live que a gente fez, que tem uma página no Facebook, até no Instagram também, que é Homens de Valor. Eu não sei se é bem isso mesmo, nome, mas é tipo isso, tá? Como tem muito mulheres de valor, mulheres não sei o quê, foi criado um nesse sentido. E o que eu percebi que essa página faz é que ele pega essas narrativas das mulheres contra os homens e eles estão fazendo agora, invertendo exatamente dos homens contra a mulher. E aí eu vejo a mulherada ali louca da vida. Eu penso assim, gente, mas é isso que a gente faz. É isso que está sendo instalado. São publicações como essa que eu vejo diariamente das mulheres contra os homens. E eles também sentem isso. Então, qual é o nosso lugar aqui, né? Vamos continuar travando essa batalha agora, né? E a Paula até colocou aqui, né? As mulheres traem sim, gente, traem muito, porque depois do que veio a pílula anticoncepcional, né? O DIU, a pílula, a mulher teve sim mais liberdade, né? A mulher antes ela não traía por conta dessa domesticação do feminino, porque ela carrega o útero e ela tinha medo, é claro, de engravidar, de carregar um filho de um outro camarada aí que não era o marido dela. Isso era um escândalo na época. Mas depois ali da década de 70, onde implementou-se a pílula anticoncepcional, a mulher ganhou mais autonomia, foi para as universidades, começou a trabalhar e sim, ela reconquistou esse lugar da sua liberdade sexual. Então,
acha-se que os homens traem mais porque os homens fazem as coisas e deixam o rastro. A mulherada, a mulherada sabe fazer, ó, e tem outras motivações também, motivações e motivações também para traição, que a gente não vai entrar nesse lugar, né? Mas vamos mudar agora a pauta. Eu tenho algumas perguntinhas aqui para te fazer, não são muitas, mas eu acho legal a gente falar a respeito do provedor, né? Que a gente tem esse lance do homem provedor. O quanto é importante também o masculino prover, né? Ele ser o guardião do clã, acho que é muito legal. Acho que isso também ativa a testosterona nesse homem, né? Ele perceber que ele é guardião daquele clã. Mas, Anne, hoje as mulheres estão tão empoderadas, né? Anne, minha mulher ganha muito mais que eu ganho muito mais que meu marido, né? Eu sou a provedora do lar e agora, né? Então, eu acho muito legal que a gente pode também mudar um pouco essa narrativa. Eu quero ver se tu concorda comigo. Que, sim, tem muita mulher empoderada, né? Tem muita mulher bem financeiramente. E aí bate um desespero nelas, assim, ai, meu Deus, e agora será que eu tenho que achar alguém mais rico que eu? Alguém mais que eu? Será que eu não posso também ser abundante materialmente, ao mesmo tempo ser amada? Porque, antigamente, as mulheres buscavam o provedor, né? Porque elas tinham essa também não liberdade e elas tinham que ter esse homem que provesse elas e os filhotes delas, né? Mas hoje eu percebo que a gente, mulher, falando agora quanto mulher, e eu quero ouvir você falar sobre isso, a gente não está buscando mais esse provedor material, porque eu pago minha conta, eu pago minha luz, eu pago minha internet. Eu quero hoje, quem sabe, um provedor emocional. Um homem que me escute, um homem que me entenda, um homem que seja esse guardião do clã, para que eu também possa chegar em casa e relaxar no meu feminino e saber que eu tenho esse homem do meu lado, mesmo ele não ganhando mais que eu. É possível, Orlando, a gente ter homens guardiões do clã, mesmo não sendo tão abundantes financeiramente, e quanto isso mexe com a estrutura do homem, de estar se relacionando com uma mulher mais abundante materialmente, o quanto isso mexe com ele também. É possível esse tipo de relação hoje? É possível ser constituído esse tipo de relação se a mulher, algumas mulheres se importam, né? Então, o que acontece? Quando ela passa a ganhar mais do que o companheiro, muitas começam a olhar com certo desdém para o companheiro, porque nem ela estava preparada para aquilo. Outras não importam tanto. O cara, eu costumo dizer o seguinte para os caras, Orlando, mas o que você acha da mulher ganhar mais do que o cidadão, do que o sujeito? Eu falo, cara, imagina se em função disso você se tornar um cara chato pra caramba, que fica toda hora se vitimizando, que fica toda hora com mimimi em função disso. Veja, pode ser sim que a mulher ganhe mais do que você, mas você não precisa perder esse papel de guardião ali daquela casa. O cara onde a mulher se sente protegida, que pode deitar no peito dele, que sente o braço forte dele, ainda que ela ganhe mais do que ele, no ponto de vista ali de salário. Mas, olha só, essa mulher com consciência, tá, com a consciência mais expandida, ainda que ela venha a ganhar mais, ela saiba ali que você ganhe menos do que ela naquele momento, talvez, ou sempre você vai ganhar menos do que ela, não importa. Mas qual homem que você está sendo naquela relação? Sua presença, ela é masculina, você resolve coisas, você é um resolvedor de coisas, você traz ali o aspecto racional, quando a emoção está tomando conta, você consegue lhe dar um direcionamento, essa mulher percebe que você a ama genuinamente, a ponto de protegê-la em qualquer situação, você tem essa presença densa, ainda que você ganhe menos, você é um homem trabalhador. O meu pai disse algo que minha irmã me contou esses tempos. Filha, um dos defeitos que você deve olhar no sujeito antes de dizer sim para um casamento é se esse cara gosta de trabalhar. Isso é primordial, que o homem goste de trabalhar, ainda que ele não ganhe tanto. Então, eu acho que a mulher, ainda que o cara não ganhe tanto, ela admira o cara que vai caçar. Agora, minha mulher ganha mais que eu e 2 horas da tarde você tá, sei lá, no videogame, não procurando melhorar, não procurando expandir a tua própria vida, não procurando expandir teu próprio protagonismo. Aí, muitas vezes, não é nem porque você ganha menos. É uma coisa chamada, a famigerada,
postura. Não tem postura. A postura é de garoto, ou uma postura ali de mimimi a todo momento, fragilidade demais, hiper, mega, ultra sensibilidade, onde ela não pode falar nada que você fica dodói. Então, às vezes, não é uma questão, como a Anne falou, da diferença de salários, que hoje isso pode sim acontecer, mas é que ela não sente no sujeito densidade. Eu sempre gosto muito de usar essa palavra. O masculino, a energia masculina, ela é pesada, ela pesa no ambiente. Ela é densa, enquanto a mulher é leve, colore. O masculino pesa. Então, ainda que ela ganhe 10 e você ganhe 5, quando ela sente que tem essa presença masculina dentro da casa e que você a protege, e que quando ela está vulnerável, você não fica, não, fica assim, não, você é forte, não. Vem cá, meu bem, o que foi? O que está acontecendo? O que eu posso fazer agora? Vamos resolver isso agora. Opa, poxa, tem um companheiro aqui forte do meu lado. Entendeu? Às vezes ela precisa ali ficar abraçada por um tempo, no teu braço forte, no teu peito forte ali. Ainda que ela ganhe um pouco mais. É outro tipo de provisão. É a provisão, como a Anne trouxe, eu concordo, ela é uma provisão emocional. Agora, como é que um homem fornece provisão emocional se ele está imerso ou tomado de energia yin, ou em um aspecto mais infantilizado emocionalmente? Então, não raro, ele vai pensar que é porque ele ganha menos. Mas é muitas vezes um aspecto ligado a comportamento e postura, que nada mais está refletindo do que um ambiente interno daquele cara que acessa tão somente elementos de energia feminina. E aí, é claro que a mulher vai literalmente broxar. É mais ou menos isso. Não é nem tanto o valor do dinheiro, não é nem tantos quantos reais, gente. Tem muito a ver, eu juro para vocês, senhores, tem muito a ver com uma questão chamada de postura. A mulher, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não vou chegar naquela mulher porque ela é juíza. Eu não vou chegar naquela mulher porque... E daí, meu irmão? Chega, se posiciona. Oi, tudo bem? Vim aqui te conhecer. Meu nome é fulano de tal. Tava te olhando, te achei interessante. Peraí. Nossa, que homão que é esse daqui que tá conversando comigo? Eu não vou porque ela é juíza. Cara, a mulher é uma criatura que ela fareja o tal do medo no homem. Cara, se ela percebeu que você tem medo dela, nossa, ela fica totalmente irritada. O medo do homem irrita demais a mulher. É diferente, o medo dela nos faz querer proteger. Elas não, elas ficam... porque aqui é um pouco também da própria natureza dessas dinâmicas, entende? Ai, meu Deus! Eu tô aqui soltando fogos junto com todo mundo que tá batendo palminha aqui, hein? Quem tá gostando dessa live, bota um monte de foguinho aqui. Quero ver se vocês estão curtindo. Eu tô vibrando por dentro. Como é bom, né, a gente ouvir um homem falar do que é ser um homem maduro, meu Deus, gente. Meu Deus. Ai, ai, ai. Acredito que todas as mulheres estão pensando assim, nossa, queria que fulano tivesse ouvindo isso. Queria que fulano tivesse ouvindo essa live, né? Manda para ele aí. Manda! Isso Sem dó, não. aplausos, mandem aí, porque esse homem merece. Esse homem merece ouvir tudo isso aqui, meu coração até abre aqui. Ai, que maravilhoso ouvir isso, Orlando. Isso nos conforta também quanto mulher, porque muitas mulheres se sentem até culpadas. Existe até esse sentimento de culpa, de ganhar mais que o homem, e às vezes achar que ela não pode prover. Sabe, tem muita mulher com medo de ser abundante materialmente por achar que ela precisa desse homem provedor na vida dela. Então, minha deusa, relaxa aí, que tu é abundante pra caramba, co-criadora, manifestadora, pode continuar ganhando seus 10 milhões aí, tá? Que na verdade é essa densidade aí que esse homem precisa representar dentro de uma relação. Porque pode ser que um homem pode ganhar 1 milhão, mas ele ser um banana aí na relação, né? Pode ser que aconteça que ele também não tenha essa densidade toda. Ele pode ser abundante materialmente, mas ali na relação ele não tem essa densidade. E olha que legal, né? A gente, quando fala das polaridades, né? O Orlando falou aqui dessa questão, e eu vi que muitas mulheres vibraram aqui, e assim, tipo, é isso, é isso. Como é bom a gente ter esse homem denso, esse homem que resolve conflito, líder, que acolhe. E como é ruim para nós, e o Orlando falou muito bem, e a gente fica mesmo irritada, um homem frágil, um homem seguro, um homem princeso, que a gente chama, né? Não é ruim pra gente?
Agora, vamos inverter um pouco, né? Quando a gente olha para um homem princeso. Quando os homens também nos olham, eles buscam aquilo que eles não enxergam. Então, eles também buscam a feminilidade, a leveza, a aceitação, o diálogo, a escuta, a receptividade, a beleza, o encantamento. Porque se você também for essa mulher, Carlão, coronel, que dita a regra, que fica o tempo todo acusando, apontando, falando mal, uma mulher azeda, uma mulher que não permite receber, uma mulher bastante masculina, ele não tem atração por você. Do mesmo modo que a gente rejeita esse homem fraquinho, eles rejeitam também essa mulher muito forte, muito yang. Tô certo ou tô errado, Orlando? A mulher Carlão vai acabar se envolvendo com um homem que é Bruninha, né? É a própria, é a própria natureza magnética dessa dinâmica yin e yang, né? É só reparar, é só a mulher reparar nos resultados que ela tem. É só essa mulher reparar na dinâmica dos relacionamentos dela que ela vai ver. Você pode ter o discurso que for, olha o que você está sentindo. O que você está sentindo é o que é verdade, né? O que você está sentindo? Você a deusa Atena, né? Tá com um escudo, com a espada na mão, o escudo na altura do coração, que é para ninguém acessar. A filha querida de Zeus, não é? A forte, a guerreira. Olha, você quer ser guerreira? Seja no teu trabalho, na tua carreira, na tua empresa, na academia para você fazer agachamento, você ficar bonitona, mas larga um pouco dessa espada quando vai se tratar de relacionamento afetivo. Larga um pouco dessa dinâmica, porque eu repito, como alguns vão dizer, se o espaço do masculino já está ocupado na relação por uma mulher, e ela se relaciona com homens, vai vir um homem para ocupar o espaço do feminino. Aí você fala para mim, tá equilíbrio, então tá tudo certo. O que eu percebo na prática é que isso vai irritando, secando a mulher de uma tal forma no longo prazo, que ela também não se ajuda porque ela tem esse formato comportamental. E vou dizer uma coisa para vocês, meninas, experiência própria com o cliente e com a aluna. A partir do momento que vocês vão largando essa espada, esse escudo, vão acessando esses atributos que a Anne descreveu tão bem aqui, de forma numerosa, que são típicos de arquétipo feminino, e homens um pouco mais densos começam a aparecer no caminho de vocês, até vocês quebrar o padrão do donzelo, vai demorar um tiquinho. Porque, Anne, eu tive uma cliente que foi muito engraçado, né? Ela ficou muito tempo casada com um princeso. E aí ela estava doida para encontrar um homão e tudo, né? Ela encontrou, era o veterinário lá do cachorrinho dela, né? Ela falou, Orlando, eu fiquei com tanto medo que eu saí correndo, eu não estava acostumada com aquilo. Eu falei, pois é, minha cara, é normal, é a mudança do padrão. Por quê? Porque vocês exerciam total controle antes. Quando você abre um pouco mão dessa obsessão pelo controle, e você está diante de um cara que tem uma presença que é abrangente, né, uma presença grande, magnética, você não sabe bem, as mulheres falam, não tem nem roupa para vestir nessa ocasião aqui, porque eu não sei lidar com um homem desse. Eu não sei o que eu faço. Eu digo, seja leve, seja genuína, seja engraçada, seja gentil, receba, agradeça, sorria, agradeça, seja doce, pronto. É isso que o cara quer ouvir. Elogia aquele homem, eu costumo brincar com ele, como é que você anda elogiando o teu companheiro? Fala assim, você é um homão, nossa, você fez tal coisa, agora eu fiquei até excitada aqui, adoro um homem que tem esse tipo de atitude. Você reforça o comportamento que o cara sempre vai querer fazer. Agora, se você se refere a homem como coitadinho, tadinho, tudo esse coisa com inho, você vai reforçando ainda mais essas donzelices, não é? Agora, homens com questão, mas coitado, ele foi tão machucado, ele foi tão isso, ele foi tão aquilo. Meninas, vocês não são, e homens, serve para homens também, vocês não são resgatadores, vocês não são psicólogos, vocês não são terapeutas. Não entra nesse lugar de ordem na relação, não, eu vou resgatar porque eu sou muito grande, porque eu sou muito forte. Não, o relacionamento é aqui. A pessoa está com problema, ela precisa buscar atravessar esse deserto, crescer com isso, procurando meios necessários com profissionais que ela se adequem, que ela se alinhe, para poder voltar para o protagonismo da própria vida. Não cabe a mim ficar resgatando mulheres, e nem cabe a vocês, mulheres, ficarem resgatando homens, mas vocês
Ai, coitadinho, ai, tadinho, ai, dá 6 meses vocês estão batendo aqui no meu Instagram, dizendo que não está mais aguentando o cara e não sabe o que que faz. Fala, mas já não estava assim lá no começo? No começo você já não se movimentou dessa forma? Pegou a espada, tirou da bainha, pegou o escudo e falou, eu vou fazer acontecer. Olha aí o resultado, né? Se tivesse tido um pouco mais de calma, um pouco mais de discernimento lá no início, talvez não estaria passando pelo que está passando agora. Não adianta ficar tirando sarro de homem princeso. Se você só se conecta com homem princeso, como que é a sua necessidade de ficar mandando, a sua necessidade de controle, a sua necessidade de olhar por cima, né? É um espelho, né? Olha primeiro para você. É muito mais fácil você mudar você do que tentar mudar o outro. Nossa, Orlando, total isso. É isso exatamente, né? Porque é fácil reclamar, apontar a sombra do outro, mas aí, qual é a minha parte? Por que que eu estou atraindo esse tipo de homem? Quem sou eu nessa relação? E eu acho importante também falar o seguinte, que eu já vi muitos casais se transformando nessa dinâmica, né? Porque acaba entrando num movimento assim tão automatizado, né? A mulher, essa guerreira que vem dessa criação de mulheres guerreiras, então ela vai para o mundo e tal, conquista, casa, lá, entra no relacionamento. O cara é até um homão bacana, assim, né? Líder, mas aí quando entra em uma dinâmica com essa mulher, ela empurra ele para o yin, ele também se acomoda, empurra ela para o yang, e eles acabam os dois viciados nessa polaridade e exaustos ao mesmo tempo. E eu já vi casais se transformarem a partir da consciência de onde eles estão. Então, tem muita mulher ou homem que está aqui e fala, ai meu Deus, meu marido é princesa, ai meu Deus, e agora minha mulher é o Carlão. Quando cada um se compromete com a sua reforma interna, tá? Dependendo do grau de maturidade de ambos, é possível sim que você volte para sua casinha maravilhosa da polaridade yin e que você empurre o seu companheiro para a polaridade yang. Uma das ferramentas mais bacanas de você fazer isso é elogiar o seu companheiro, porque eu vejo as mulheres que são Carlão muito críticas. Elas não aceitam o homem, elas criticam o tempo inteiro, sabe? Elas falam mal, elas não dialogam, elas agem com ações, bate a porta, dorme de bunda, não conversa sobre o que de fato está passando, não pedem ajuda e não reconhecem quando são ajudadas. Então, é isso que eu ensino muito para as minhas alunas, assim, né? Vem cá, você quer ser elogiada, mas o quanto tu elogia? Você quer ser reconhecida, mas o quanto tu agradece, né? O quanto você fala assim, poxa, amor, aquele macarrão que tu fez me deixou tão feliz. Nossa, amor, eu ficaria tão feliz se você fizesse isso para mim. O homem tá para servir a mulher, o masculino tá para servir o feminino. Só que ele tem honra em fazer isso. Ele tá estimulado a testosterona dele quando ele se coloca em ação para prover esse feminino nesse lugar também, que não só materialmente. Mas eu acho que é necessário a gente fazer essa reforma interna. A partir do momento que a gente vai ganhando consciência, se colocando no nosso lugar e doando a partir de nós, esperando menos e fazendo mais, eu acho que é possível essa inversão de polaridade. Você concorda, Orlando? Sim, quando ambos estão inconscientes para isso, que eu costumo falar, o cara era um donzelo inconsciente. O que é um donzelo inconsciente? É um cara que falava, caramba, eu sinto tudo isso, eu estava agindo assim, eu estou encontrando resultados horríveis na minha vida. Agora eu quero mudar. Este cara, ele vai passar por um processo, ele vai remodelando até começar a fazer diferente e colher novos resultados ou resultados diferentes no relacionamento em que ele já está, em que ambos despertam para isso. No entanto, e aqui sem querer ser pessimista, mas eu não posso esconder esse fato, porque eu já tive casos assim de cliente. Tem caras que não querem essa postura. Tem caras que não querem. Aquele cara que estimula o tempo todo a mulher com a espada e com o escudo na mão. Nossa, eu adoro, você é guerreira, você é forte, você faz, você acontece, etc. Ali, quando a mulher vai para um momento de vulnerabilidade e fala, não, você é forte, você dá conta, faz, não sei o quê, e tal. E aí eu já vi casos reais, né? Que infelizmente o namoro acabou. E ela pedindo para o cara assumir determinadas posturas e ele não concordava, ele achava que aquilo era tóxico, que era isso, que era aquilo,
E aí, ou seja, quem na verdade ele queria naquela mulher? A mãe guerreira. A mãe que ele cresceu vendo a mulher que fazia tudo, que protegia, que isso, que aquilo. E aí ele espera isso da companheira dele também. Só que ele encontra uma companheira que ela só quer ser, aspas aqui, brincando, a mulherzinha ali, poxa. Ela quer ser a mais sensível, ela quer ser emotiva, ela quer sentir que tem aquele amor forte dentro de casa, ela não quer sentir que ela tem uma amiga. Aí, um filho, né? Aí o que acontece? Esse cara, ele simplesmente, alguns caras, eles não querem. Eles não querem. Por quê? Porque no fundo, numa dinâmica muito mais profunda do ser desse cara, ele rejeita em algum nível masculino. Repara, é um cara que ele está à volta com várias mulheres, é um cara de poucos amigos, de pouca convivência com o masculino, né? Ele não gosta, ele tem um certo afastamento, é uma dinâmica muito comum desses caras. Ou seja, então, mulherada, antes de casar, que é um compromisso que é num nível hard, sabe? Que não é brincadeira, analisem se às vezes, eu falo para as mulheres, às vezes tenta dar um toque nele, se o cara fala, opa, me liguei aqui, deixa eu assumir o meu papel. Se ele, ao invés disso, ele briga com você, ele te critica para continuar exercendo o papel de princeso, Anne, às vezes não tem o que fazer. Às vezes o cara realmente não quer deixar esse lugar. Assim como a mulher não quer deixar o lugar de controle. Então, se a pessoa está tão apegada nesse lugar que ela acha que se o homem sair desse lugar de donzela, ele acha que ele vai ser um boçal, ele não quer ser um boçal igual o pai dele, porque tem raiva do pai dele, a mulher também não vai querer sair da posição de controle e acessar a feminilidade, porque ela aprendeu que feminilidade é coisa de mulher idiota, ela aprendeu que feminilidade é coisa de mulher tonta, é de mulher que vai ser passada para trás, então tem que ficar aqui com a espada e com o escudo na mão 24 horas, porque sempre alguém vai me passar para trás. Aí entra nos relacionamentos vivendo de forma seca, desgastada, sabe? Ela não encontra um lugar de paz e de tranquilidade, e ele também não. Olha que pé estamos, gente. Olha que pé estamos. Por isso que é tão importante trabalhos como o do Orlando, que faz um incrível trabalho de empoderamento feminino e masculino por meio do autoconhecimento, dessa expansão de consciência e identificação, principalmente, né? Porque para sanar a gente primeiro precisa reconhecer que a gente está vivendo essa repetição de padrão, né? Porque essas questões não estão só desarmonizando as relações, né? Quanto também adoecendo os corpos, né? Então, você fica muito tempo sustentando uma energia que não é sua, você também adoece, os homens adoecem, as mulheres adoecem, e aí a gente não atinge um propósito, né? Que é unificação da polaridade, né? Unificação do masculino e feminino, né? Por meio dessa união sagrada, que eu acho que é importante, que é esse movimento New Age mesmo, é a união sagrada, né? Nessa união sagrada a gente se transborda quanto ser, mais ainda, né? Mais ainda. Orlando, que delícia! A gente está mais de uma hora aqui falando. Fala um pouquinho dos teus trabalhos, fala um pouquinho do que você está lançando, para quem está te conhecendo agora. Gente, por favor, sigam o Orlando, né? Não preciso nem avisar que o conteúdo dele aqui é maravilhoso, né? Se você já sente ressonância com o meu conteúdo dele, então você vai explodir de tanta alegria, de tanto conteúdo bom. Fala para nós aí, Orlando, o que você tem aí disponível de curso, o que você está movendo aí? Para as mulheres, a gente tem atualmente que é o que a gente chama internamente de combinho, né? Que é um combo, o programa, que é um combo que se chama o Fim da Resgatadora. E dentro dele é um combo que ele fica aberto direto, é super baratinho, para as mulheres terem acesso a todos os episódios que eu gravo aos domingos, né? Que é o programa Pare de Atrair Homens Fracos, onde eu falo um pouco mais como funciona esse homem, como você é melhor que você funcione. Aí eu falo sobre constelação, eu falo sobre relacionamentos, eu falo sobre comportamentos, né? Todo domingo, então, eu faço essa gravação desse programa. O último episódio,
que me pediram muito era como lidar com homens bonzinhos. Então eu gravei, já subi lá para a plataforma. Tem um episódio bacana que vocês vão gostar aqui, como diferenciar um cara masculino denso de um cara que é machista, de um cara que é donzelo. Vocês vão ver quantas características legais, eu monto lá, durante a live eu faço um checklist com as meninas, enfim. E esse combo você também tem acesso ao Close Friends, que é onde eu falo umas paradas mais pesadas que eu não posso ficar falando abertamente no Instagram para evitar problemas para mim. Então você tem o combo, ele está sempre aberto, é só você fazer a inscrição e ter acesso a esse conteúdo, né? Você tem o Caminho da Rosa, que é o famoso Caminho da Rosa, e o Caminho da Rosa é um desafio de reconexão à feminilidade, onde trabalha muito a constelação, onde trabalha muito a questão de como que você enxerga o homem, a imagem interna que você leva do homem, fazendo as pazes com o masculino, modelando comportamentos e arquétipos femininos, as deusas gregas. Então, esse é o trabalho mais profundo, que envolve muita meditação, que envolve muita prática. Esse eu formo turma. Devo abrir a próxima turma no final de setembro. Mas a gente vai avisando. Minha sugestão, faça o combo e depois entre no Caminho da Rosa. Para os homens, eu tenho o famoso Afiando o Machado, que é um programa de reconexão à masculinidade, que também é um desafio, que na verdade, do lado das mulheres, a gente chama de caderninhos de ativação, e dos homens são missões que a gente vai passar para os senhores cumprirem para se conectar com esse lugar mais forte, mais masculino. Claro, um masculino saudável, respeitoso, gentil, cortês, tá? Mas forte, posicionado, denso. E esse programa vai ser atualizado agora nos próximos dias. Dia 26 de agosto, que é semana que vem, eu vou receber uma turma nova do Afiando Machado, e essa turma vai ter acompanhamento, vai ter um acompanhamento pelo Telegram, coisa que eu nunca fiz. Eu vou começar a fazer porque eu quero acompanhar os caras de perto, não ficar só conversando direct. Quero que todo mundo ali passem as suas experiências, como está tendo, passem ali as suas dores. Nós vamos conversar numa grande matilha de lobos ali, para trazer os senhores para um lugar de maior protagonismo. Então tem o combo e o Caminho da Rosa para as meninas, e Afiando o Machado para os homens, e continuo atendendo as pessoas ali em constelação familiar e processo de mentoria. Arro, quanta coisa boa! Aí, gente. Olha, me perguntaram aqui das perguntas. Eu estou olhando aqui as perguntas, mas eu acho que a gente falou tanto, acho que muita coisa foi respondida nessa live. Eu acho que a gente respondeu muitas questões aqui, que não diretamente aquela pergunta, mas tudo que a gente tratou aqui respondeu muitas questões, eu tenho certeza. E sim, fiquem tranquilos, a live vai ficar gravada. Compartilhem essa live para o máximo de pessoas que vocês puderem, que é necessário. Urge esse assunto, viu? Orlando, gratidão pelo teu servir, gratidão por você também estar nessa linha de frente, colocando seus dons e talentos a serviço, em prol, expansão da consciência, harmonização das relações. Muito grata, gratidão, e é sempre uma honra ter você aqui, viu? Gratidão pelo teu sim a essa live de hoje. Anne, para você, sempre sim. Cara, você me chamou, qual é o dia e qual que é a hora, Anne, que eu vou estar lá. Gosto demais do seu trabalho, gosto demais de você como pessoa, como mulher, admiro demais. Gosto de conversar com você ali pelo WhatsApp, trocar as ideias, a gente vibra junto, vai ser legal, vamos falar disso e tal. A entrega nossa é genuína, é sincera, é honesta demais. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui. Pessoal, obrigado por estarem aqui conosco até agora, por mandar as perguntas, os comentários aí. Para mim, foi uma grande honra. E a próxima vai ser aula bônus com as divinas, hein? Atenção, divinas! Tem aula bônus com Orlando! Uhul! Gratidão por isso também, viu, querido? Gratidão. Uma boa noite para você, viu? Boa noite a todos vocês aí. Gratidão pela audiência. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.